Olá, queridos e queridas que estão aqui assistindo conosco mais um Hobbycast. Hoje, um episódio muito especial. Acredito e agradeço essas conexões que o mundo corporativo tem me trazido, porque apresento para vocês esse homem admirável, tão querido, de sorriso fácil. Ricardo está aqui com a gente e vamos bater um papo gostoso hoje. Esse é mais um daqueles corajosos que voaram no meu paraquedas. É, isso aí. Foi um voo lindo também, mostra aí na tela. Esse voo foi incrível, foi uma delícia. Tu até fez um post no teu LinkedIn sobre ele, né? Fiz isso aí. Que legal, Roberta, que legal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, é uma alegria mesmo. A gente já fez tantos trabalhos juntos e vai ser legal compartilhar um pouco aí de história, de vivências. Obrigado. Que show de bola! Foi realmente muito especial ter vivido essa jornada contigo, acho que umas 4, 5 vezes, né? E foi um trabalho bem importante para mim, porque conhecer um líder como você, não estou falando só porque é tu aqui na minha frente, né? Mas tem pessoas que a gente percebe que são diferenciadas. E a paixão que você liderava aquelas pessoas me chamou muita atenção. Uma proximidade, uma conexão, um se importar de verdade, desde a hora do briefing ali, né? Já de criar a história toda, trazer a necessidade do time. Então, foi importante para mim, naquela época, ter vivido isso, ver isso em você, porque eu creio que até hoje é o teu diferencial, né? Você pode ter uma jornada profissional que você vai contar aqui para nós, né? Muito grande, muito rica profissionalmente, mas acho que a tua essência é o que faz você ser esse cara que tanta gente admira. Tá fazendo um movimento incrível lá no LinkedIn, depois você vai lá, dá uma olhadinha na página dele, que tem conteúdos lindos, de verdade, humanizados. Então, já que estamos falando de humanização, conta aí para essa galera, Ricardo. Quem é você? De onde você veio? O que come? Onde vive? Isso, vamos lá. Legal, Roberta. Obrigado, fantástico mesmo. Esses nossos trabalhos realmente transformaram as equipes, me transformaram também. Eu gosto muito dessa conexão com as pessoas, essa conexão que gera engajamento, e esse engajamento gera resultado. E esse é o papel do líder, né? Gerar resultado junto com o time, junto com as pessoas. Então, muito bacana essa nossa trajetória, a história que a gente fez juntos aí nos trabalhos. Quem é o Ricardo? Então, essa é uma história também muito legal. Sou natural de Chapecó, saí muito cedo de casa com vontade de fazer escola técnica. Meus pais sempre me apoiaram e desde então nunca mais retornei para casa. Segui um caminho de ramo industrial. Depois disso eu fiz engenharia mecânica em Caxias do Sul. Lá me identifiquei muito com trabalhos de pesquisa que professores faziam na universidade, sempre junto com empresas. Talvez esse foi um diferencial também no meu início de carreira, essa conexão de resultados aplicados às empresas, mesmo atuando em pesquisa. Então essa foi uma jornada muito bacana e que me abriu portas aí para muitas novidades que vieram depois. Vida real, né? Vida real, vida real. E aí agora, isso foi o quê? Menor aprendiz? Não, né? Não, na verdade isso foi já na universidade. Existiam lá projetos de pesquisa voltados à indústria e eu iniciei como bolsista de iniciação científica. Então trabalhei muito com usinagem, com fabricação, moldes e matrizes. Nós fazíamos testes em empresas, geometrias de ferramenta, testes de materiais. E ali me identifiquei muito com essa área da engenharia, a área de processos de fabricação, e desde cedo tive o apoio e orientação de mentores que me deram aí ótimos insights para seguir na carreira. E um deles foi um professor, grande amigo meu, disse na época para todos na turma: se vocês querem seguir nessa área de fabricação, estudem alemão. Uau. Porque a Alemanha é a referência na área. E aquilo me marcou. Olha só, porque tu nem é uma terra de alemão, né? É italiano, né? Italiano, minha descendência de italianos. Mas aquilo me marcou, comecei a estudar a língua alemã, ainda na universidade, naquele ritmo, curso de línguas à noite. Caramba! Estuda um pouquinho, larga os livros. E num belo dia surgiu a oportunidade realmente de fazer intercâmbio acadêmico na Alemanha.
para estudar engenharia mecânica e para atuar também nos institutos de pesquisa. Fui para ficar 6 meses, acabei ficando 1 ano, tranquei meu curso de graduação naquela oportunidade, porque eu decidi fazer um estágio numa empresa também lá, mudei de cidade. Nesse meio tempo, retornei ao Brasil, rapidamente concluí meu curso de graduação. Nossa. E voltei para a Alemanha, onde eu iniciei uma trajetória acadêmica também, de mestrado em engenharia mecânica, mas sempre atuando com fabricação e com projetos de pesquisa junto às indústrias e institutos de pesquisa. Isso que é 25 anos? Isso eu tinha, de fato, quando eu estava nessa fase do mestrado, eram os seus 25, 26 anos. Coisa linda. E aí atuei numa área voltada à usinagem de motores. Tínhamos lá projetos com empresas, fabricantes de ferramentas, fabricantes de máquinas. E eu iniciei também um doutorado, ainda em fabricação, porém eu mudei a área. Eu saí da automobilística e fui para a área médica. Uau! Sério? Usinagem de prótese de joelho, Olha, prótese de que fêmur, massa. usinagem também para a área odontológica. E isso foi muito interessante porque, além de continuar as pesquisas com materiais, com ferramentas, entraram também universidades de odontologia, empresas fabricantes de software, de materiais biomédicos também. E foi uma jornada bem bacana, bem interessante. Meu, nesse mundo hoje de impressora 3D, isso aí, já tô aqui visualizando já. Fantástico. Tava falando pro Lucas aqui, meu filho comprou uma impressora 3D. Agora, tamo aí. Diversão pura agora. Aham, e é tão massa, eu fico imaginando como vai se transformar o mercado, né, Ricardo? É verdade. Já não é novidade isso, né? Já tem há muito tempo. Mas o quanto isso se torna algo fluido. Imagina um menino de 12 anos. Tá vivendo isso, por isso que eu te perguntei tua idade, né? Porque quando você fez isso. Porque imagina as possibilidades, né? De viver uma experiência como essa, já tá ali criando coisa. O meu Hobcast aqui, ele que fez para mim, ó. Fantástico, né? Então é incrível isso, né? Como hoje esse mercado, essa geração tem a oportunidade de viver coisas assim, né? Isso, e naquela época, isso já faz aí cerca de 13, 14 anos, eu estava vivendo a vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Então foi uma oportunidade muito interessante. Naquele momento também eu tive algumas questões de eu repensar a minha carreira, porque eu estava muito focado naquele tipo de atividade, atuando muito forte nesse desenvolvimento, e a minha intenção era continuar realmente lá. Mas nesse ato de repensar a carreira, muita coisa aconteceu. Resolvi me reconectar com a minha essência, reconectar com a família, e decidi voltar ao Brasil, interrompendo um doutorado na Alemanha. Então esse também foi um episódio que marcou, primeiro por uma decisão, e nós sabemos como não é fácil tomar decisões de carreira, muita gente se questiona em relação a isso. Naquela época eu me questionei muito também, me aconselhei com amigos, me aconselhei com mentores, mas foi uma decisão que foi importante, e hoje eu digo mesmo que, apesar de ter sido difícil, valeu a pena, e segui meu caminho no Brasil novamente. Você já tinha a Laís na tua vida ou foi... Naquela época ainda não. Ah, então nem foi por casamento, foi família Isso aí. na essência lá. Que legal. Eu costumo falar, Roberta, a gente conversa muito hoje sobre networking estratégico. E quando eu retornei da Alemanha para o Brasil, eu tive um choque de realidade. Porque como eu estava tão focado nas minhas atividades lá, eu deixei de lado as minhas conexões no Brasil. E eu voltei para cá como um desconhecido no meio corporativo, até porque eu estava atuando há muito tempo no meio de pesquisa, inovação, pesquisa aplicada à indústria. Então isso também me acendeu aí a chama do networking. Desde então tenho trabalhado muito nisso de forma estratégica, porque faz a diferença, é importantíssimo nos relacionamentos e na maneira como nós nos conectamos e aprendemos uns com os outros. Nossa, é incrível, porque de uma dor, né, de uma percepção tua de falta, você foi desenvolver isso por entender como é importante, né? E realmente eu fico pensando assim, quando a gente toma uma decisão,
a gente vai, às vezes, tão focado, tão bitolado naquilo, que você não consegue enxergar o todo, né? Não consegue, ou não tem tempo, não tem energia, ou nem vontade. Pô, quero ficar morando aqui na Alemanha, o que que eu quero pensar no Brasil? É? Em algum momento você pensou assim, né? Com certeza. E aí, quando a gente pensa em mercado de trabalho, às vezes a gente está tão focado numa empresa, num segmento, num jeito de funcionar, numa cultura organizacional, que, pô, se eu não amplio o meu olhar e vejo todo o restante que tem aqui, Isso. né? Então eu vejo que você está sempre em feiras, em congressos, em eventos, porque isso ajuda a gente, né? E eu vejo que foi essa situação que me trouxe realmente essa visão. E hoje eu falo muito isso, tanto para minha equipe quanto em mentorias também, a importância de nós olharmos o horizonte, visão holística, como a gente gosta de falar. E uma das palavras que eu mais gosto é adaptabilidade. A gente precisa hoje em dia estar atento às situações e se adaptar a elas da melhor forma possível. Então essa questão de estar muito focado, ela é sim importante, porém nós temos que ter uma visão aberta para o que está acontecendo, receber muita informação, aprender com os outros, aprender com o ecossistema, aprender com o que está acontecendo no mundo afora, para trazer para o nosso time, trazer para a nossa empresa, trazer para nós mesmos, porque é assim que nós evoluímos e crescemos. Isso eu tenho certeza. Agora eu me lembrei não, quero voltar quando você falou da tua essência, né, da tua família. Ricardo, você deve ver no mundo corporativo hoje muita gente doente, né? Muita gente se perdendo em si mesmo, se perdendo no mundo dos objetivos, porque a gente tem muita coisa para fazer e para pensar e para resolver e para falar todo dia, o dia inteiro, né? E aí, quando você fala que, poxa, eu tinha uma perspectiva muito boa, eu estava num lugar muito bom, mas tinha algo que eu perdi, né? Como é que você enxerga hoje, assim, as pessoas dentro do mundo corporativo? Você acha que as pessoas já acordaram para isso? Pelo menos o mundo que você está inserido aí, tua equipe, teus pares. Esse é um ponto muito interessante, porque no mundo corporativo as pessoas pensam muito rápido em crescer, pensam na carreira, em conquistar posições melhores, posições maiores, e muitas vezes deixam de aproveitar esse processo, de aproveitar o presente realmente. O que elas estão aprendendo, o que aquilo vai agregar para elas, para o time, para o negócio, e como elas vão se desenvolver com isso. E dessa maneira, elas se colocam automaticamente num ambiente de pressão. E é uma pressão que muitos acabam colocando em si mesmo. E aí começa a autocrítica, começa a síndrome do impostor, começam coisas que vão dificultando a performance, dificultando o bom relacionamento e impactam também em saúde mental. Eu falo muito com o meu time sobre isso. Eu não costumo ir para reuniões só para saber status. Rápido aqui, rápido lá, vamos aqui, vamos lá. Eu gosto muito da conexão, eu gosto de gerar momentos onde o time consiga conversar sobre outros assuntos que não seja só o status de um resultado ou uma solução de um problema, mas que consigam realmente mostrar o que aprenderam com a situação, compartilhar com os colegas dores, pedir ajuda e principalmente fazer reconhecimento. Esse é um ponto fundamental, porque nós não conseguimos nada sozinhos. É verdade. A gente precisa realmente do apoio de um time, da colaboração, de um direcionamento estratégico para isso, onde todo mundo saiba realmente que caminho seguir e de forma colaborativa e conjunta atinja isso. E às vezes, né, Ricardo, no dia a dia as pessoas não têm um hábito ou até um espaço para fazer isso, né? Então, como é importante ter um líder ou um mentor, um facilitador, alguém que promove esse momento. Eu vejo nos treinamentos de liderança ou de time que eu conduzo, que é aquele momento ali só de check-in, né? Que eu até vi um post teu sobre as reuniões, né, que você fez, eu até comentei lá, porque isso se conecta muito com o que eu acredito também. Foi só um momento alguém chegar e dizer, bom, fale aqui pro seu colega o que você vê de valor nele, como que ele te ajudou esse mês,
qual foi o ponto alto do comportamento dele essa semana para você? Se não for alguém provocando isso, dificilmente as pessoas fazem, né? Porque ela tá na doideira, tá na correria, tá no resultado, tá nos números, tá no prazo, e às vezes não sobra espaço para a pessoa se dar conta que, caramba, vai nutrir a minha relação com o Ricardo, eu só dizer para ele como foi bom ele ter me ajudado naquele relatório lá. E aí alguém fazendo isso, tudo se transforma. Então um líder que faz isso tem a equipe muito mais eficiente, né? E é muito fácil entrar numa rotina e não conseguir sair mais dela, nesse ritmo batido que a gente costuma falar. Então, num time, alguém precisa fazer esse movimento, dar esse impulso que você comentou. E é por isso que os times se complementam. Sim. Por isso que a diversidade é importante também nos times. Alguém vai levantar a mão e vai dizer, pessoal, peraí, a gente está acelerando Tá muito pesado isso aqui. Vamos parar, vamos refletir um pouco, vamos falar com as pessoas, praticar o reconhecimento, dar espaço para escutar as pessoas, para que elas possam também compartilhar suas experiências, suas dores. Ou ainda aquele que vai dizer também, galera, já estamos... Já deu, vamos lá. Isso, vamos lá. Porque tem equipe assim também, né? É verdade. Quem vai ficar falando futebol e não sei o quê, quando vê, já passou 30 minutos da reunião. Também não dá, né? Também não dá. É importante ter foco, ter clareza, direcionamento estratégico para isso, todo mundo sabendo que com o time se atinge resultados, então tem que seguir adiante. O negócio precisa prosperar. E aí as pessoas estão lá para realmente fazer acontecer, e o papel do líder definitivamente é fundamental nessa gestão, nessa leitura de cenários e também nessa migração de estilos de liderança. Sim, sim. Tá, mas onde é que a liderança entrou na tua história? O cara vem lá do negócio da usinagem, de produto, de indústria. Quando é que você olhou e disse, esse negócio de liderança brilhou nos olhos? Interessante, realmente eu vejo que a questão de eu ter sempre atuado com projetos de inovação, tecnologia, com empresas atuando em conjunto, eu fui muito cobrado por resultados e fui muito cobrado por organização, por gestão. Apesar de atuar com pesquisa, sempre trabalhei com times multidisciplinares, multiculturais. Sim. Também pessoas de diferentes gerações. E eu vejo que esse foi um caminho que foi me moldando a tomar gosto realmente por gestão e liderança. E quando eu retornei ao Brasil, foi uma fase onde eu de fato entrei no mundo corporativo. Eu tive uma passagem também em institutos de pesquisa por aqui, e depois eu comecei numa jornada que foi a construção de um negócio do zero, onde eu atuei na área de gestão de projeto, fazendo interfaces com times. E isso, de fato, trouxe novamente a questão de gestão e foi aflorando aí o sentimento pela liderança, que depois que pega, fica, né? Se você não assistiu o podcast com a Serli, você volta lá, porque ela falou algo muito legal. A cadeira de liderança é uma cadeira boa de sentar quando... É leve. Tá assistindo. Eu assisti, a Serli comentou, foi fantástico. Quando a gente consegue deixar essa cadeira leve, porque é um propósito lindo liderar pessoas, né? Com certeza. A gente participar do desenvolvimento delas, provocar as pessoas a serem pessoas melhores, ver o crescimento assim, caramba, eu fiz parte de algo além de mim mesmo. Sim. Né? Eu sempre gostei de desenvolver as pessoas, desenvolver os times. E eu gosto muito de autonomia com responsabilidade. A pessoa precisa de espaço, ela precisa aprender com os erros, ela precisa criar oportunidades novas para ela, assumir desafios. Para isso o protagonismo é fundamental, mas o líder precisa dar espaço para que ela consiga seguir esse caminho. Algo que eu sempre priorizei nos meus times. Tive muito sucesso com isso, sou muito feliz por ter pessoas que foram meus liderados, que hoje são meus colegas, que hoje estão em outras posições. Olha que legal. Conseguiram realmente se desenvolver e liderar bons times aí com excelentes resultados. E o que a liderança representa para você, assim? Tipo, quando você chega em casa, diz, nossa,
Porque é um perrengue, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho. E você já experimentou algumas já, né? Alguns modelos de liderança, alguns níveis hierárquicos de liderança. Como é que você vê, assim, qual é a contribuição que você tem dado para a indústria que você está envolvido? O líder, com certeza, ele está para servir, servir a um time, estar junto com as pessoas. Eu gosto muito dessa questão da proximidade, de estar à disposição, mas também fazer junto, participar. Hoje eu estou envolvido no meio industrial, gestão de produção, então é fundamental estar junto com as pessoas, porque são elas que fazem tudo acontecer. A gente costuma falar que é realmente no chão de fábrica que tudo acontece, é lá onde estão as pessoas, e o líder precisa estar próximo das pessoas. É entender, é observar, é participar junto de atividades, é fazer uma confirmação de processo, é entender a realidade, muitas vezes fazer o dia na produção, ou seja, colocar a mão na massa como um operador, para entender realmente as dores, entender a realidade, as necessidades e conseguir influenciar o ambiente de forma positiva, gerando impacto realmente. Então a liderança é isso, é se conectar com as pessoas e dar espaço para que elas consigam atingir os resultados junto com todo o time. Isso faz a diferença e transforma realmente, porque o engajamento é diferente. Sim. Quando o líder está próximo, quando ele se coloca à disposição e quando as pessoas percebem que elas têm um ambiente onde elas são valorizadas, conseguem contribuir, dar suas opiniões, colocar contrapontos, propor ideias e soluções, mas colocar em prática. Ô, Ricardo, mas agora eu vou aproveitar e fazer uma mentoria. Que idade tá, Sofia? A minha filha tem 4 anos. 4 anos. Fez no último final de semana. Meu Deus, né? Que delícia, né? É fantástico. Então eu imagino que daqui uns 10 anos você vai começar a querer dar umas direcionadas, né? Menor aprendiz, tal. O que o Ricardo vê, assim, para a próxima geração, para os próximos passos? De repente tem gente aqui nos assistindo, cara, preciso dar uma direcionada nos meus filhos, ou eu mesmo preciso entender no que eu invisto de fato. Você hoje tem uma visão sistêmica e holística, né, muito grande sobre o mercado, sobre nossa região aqui, sobre o país, até no mundo, né, porque você tem essa conexão. O que não dá para perder hoje? O que eu preciso direcionar meus filhos, você, a sua e quem está nos assistindo aqui? O que não dá para perder é a oportunidade de se conectar com as novas gerações e entender que nós todos precisamos atuar juntos, respeitando uns aos outros, escutando realmente as pessoas e colocando cada um no seu lugar de potência. Porque é dessa forma realmente que a gente vai conseguir conquistar grandes resultados, trazendo todos para participar e aproveitando o potencial de cada um, ou extraindo o máximo potencial de cada um na sua área, do seu jeito. E aí nós temos que nos adaptar a tudo isso. Os pais precisam se adaptar, os líderes precisam se adaptar. E nós também precisamos aprender com as novas gerações, que evoluem muito rápido. Assustadoramente. Né? Então, esse é um ponto interessantíssimo para nós, com os avanços das tecnologias emergentes, digitalização. As novas gerações já nascem sabendo, como a gente gosta de dizer. Né? Então nós temos que aproveitar todo esse potencial e conectar as diferenças, trazendo aí para o lado bom do negócio. E a inovação, né? Hoje se fala tanto em inovação, hoje não, há muito tempo, mas hoje tem se falado em inovação de uma forma muito mais simples. Sim. Né, de trazer para a prática mesmo, né, inteligência artificial na história toda, mas você viveu desde sempre esse caminho da inovação, né? O que é a inovação de 2015, de 2025?
Mas a inovação, ela não é só tecnologia, não é só investimento. Uhum. É cada vez mais focar na necessidade principal do negócio, fazer melhorias de forma contínua e realmente fazer algo diferente, trazendo resultado. Claro, a grande inovação que nós estamos experimentando nos últimos anos é a inteligência artificial, que já existia há muito tempo, porém ela ficou agora muito mais acessível. Sim. Todos nós estamos aí experimentando e aproveitando aí o potencial. Com certeza ajuda demais na questão de produtividade, e ela vai também ajudar a deixar mais à tona o nosso diferencial, que é o diferencial do ser humano nas conexões, no pensamento crítico e na tomada de decisão de forma estratégica. Ou seja, utilizar sim a tecnologia agora como meio para nos auxiliar, mas olhar de fato o nosso grande diferencial, que vai realmente fazer com que as pessoas se coloquem em situações onde a tecnologia caminha junto, porque a tecnologia é feita por pessoas para as pessoas. Ponto, né? É para as pessoas, não é tirando as pessoas, como muita gente está com medo, né? Exato. De achar que vai ocupar o lugar ou que vai substituir, mas ele está a nosso serviço, né? Ela está a nosso serviço, né? Sim. Ô, Ricardo, e quando você olha para o jeito que as pessoas estão chegando hoje no mercado, né? Você falou sobre nós conseguirmos conversar nessas gerações, uma geração que já aprendeu, né? Ou já vem com a tecnologia, com um chip diferente do nosso e tal. Mas no comportamento, assim, o que você percebe que os líderes ou as equipes precisam ajudar quem está chegando nessa nova geração? Eu tenho escutado, né, dentro das organizações, esse pessoal mais imediatista, que chegou agora, já quer sentar na cadeira do diretor. Eu não sei o quanto isso é exagero ou não, mas há um comportamento diferente. O que a gente precisa estar atento para desenvolver nas pessoas? Eu não acredito nessa questão de conflito entre gerações. Eu acredito sim que nós temos que aproveitar todo o potencial das gerações e aprender uns com os outros. Mas o que eu tenho visto das novas gerações é um comportamento muitas vezes mais fechado, mais retraído. Talvez por essa questão de ter nascido já no meio altamente tecnológico, e ter tido menos contatos, menos relacionamentos. E eu costumo falar muito, hoje em dia, o mundo corporativo ele é relacional. A nossa cultura é relacional, o nosso país é relacional. Ou seja, nós precisamos levar isso adiante. Como ter bons relacionamentos, investir muito em comunicação. Comunicação ainda é, talvez, um dos principais problemas das empresas. Quando a gente percebe, tem ali algum ruído, tem algo ali que não foi bem passado adiante, não foi compreendido, causa interferência, causa falta de produtividade. Se o líder não tem atenção nisso, não faz checagens, acontece retrabalho, acontecem ineficiências, acontecem atritos. Então, é fundamental essa questão de investir na comunicação, nos relacionamentos e cuidar bastante com a inteligência emocional. Porque essa gestão das emoções no mundo corporativo, junto com a comunicação, são os dois elementos que trazem aí maiores conflitos. Que drena, né? Drena energia, né? Ontem eu estava assistindo um filme aqui em casa com a família, assim, A Forja, tu já assistiu? Isso ainda não. Rapaz. E aí ele falou assim, ó, seja mais fonte do que dreno. Nossa, eu já tinha escutado esse conceito, né? Mas dessa linguagem, caramba, o quanto eu tô nutrindo ou drenando a energia das pessoas, né? E eu vejo que uma visão mais individualista, ela acaba tendo um desafio maior mesmo de gerir as emoções, porque quando eu tenho algum atrito, eu vou pro meu mundinho. Quando eu tenho algum conflito, alguém discordando de mim,
eu boto meu fone e vou pro meu mundinho. Eu vou pro meu quarto e me anestesio lá com as minhas coisas. E a gente perde isso, né? De ir lá resolver, de ir lá e querer solucionar. E talvez seja isso que você falou, né? Sobre essa geração viver menos do que a roda de chimarrão que a gente vivia, né? O tempo de jogar bola na rua e brigou com o colega lá e já vai ter que se resolver mesmo porque é a vizinha que depois vai vir falar para a mãe. E eram coisas que tinha que resolver. Talvez hoje um jeito que se encontrou, eu não estou falando só dos jovens, né? Inclusive os adultos. Hoje talvez vive um processo de que eu me estranhei contigo, eu vou pro meu canto e a gente não precisa resolver porque eu vou me anestesiar ali, vou resolver o meu problema aqui, e amanhã eu vejo você e te ignoro um pouco mais. Então, acho que esse é o convite, né? E que um líder, e eu como facilitadora de treinamentos, de palestra, de grupos, provocar isso nas pessoas, né? Não, vamos ter conversas desafiadoras, Claro. porque elas são importantes, né? Elas nos levam a um outro patamar de maturidade, né? Tudo começa em nós mesmos, definitivamente. A questão do autoconhecimento, de se conhecer, de saber as suas preferências, seus gatilhos emocionais. Mas o papel do líder é fundamental realmente em trazer todo mundo para o jogo. É saber colocar todo mundo no seu melhor momento, trazer as pessoas para contribuir, e cada um vai entender de uma forma. E aí a migração dos estilos de liderança, ou a liderança situacional, ela também é essencial nesse momento. Porque o líder vai precisar acessar as pessoas de forma diferente. Porque elas têm também níveis de maturidade diferentes, elas têm preferências diferentes, e também as questões emocionais são muito diferentes. Sim, que nem filho, né? Como filho. Não dá para você chegar. Eu tenho 2 aqui, né? A Ana Carolina, se eu chegar já dando nos dedos, eu perco ela. Sim. Agora, se o Guilherme eu não chegar dando nos dedos, o guri não me escuta. Então é muito especial quando a gente se dá conta disso, né? Que sim, nós somos, é a mesma família, é a mesma educação, então é a mesma empresa, é o mesmo líder, é a mesma função, mas precisa ter esse olhar para a diversidade ali, né? E a sensibilidade do líder em entender isso. Recentemente eu fiz um workshop com o meu time de conexão e nós usamos ferramentas de análise de perfil comportamental e compartilhamos uns com os outros de uma forma muito aberta, muito transparente. E foi fantástico o resultado, porque teve situações onde nós falamos, de fato é isso mesmo, como tiveram também momentos que a gente conversou sobre, olha só, a gente precisa olhar diferente para isso, precisa calibrar. E aí a vulnerabilidade do time em compartilhar isso, e aí nós entendermos que no dia a dia a gente precisa olhar para esses perfis diferentes para conseguir caminhar juntos realmente. E o resultado ele é transformador realmente. Depois de um momento como esse. Essa semana eu dei um workshop sobre o perfil comportamental também, num salão de beleza que as 2 irmãs são sócias. E uma lá, total dominante, e a outra total... Qual era? Conformidade era o dela. Então, tu imagina. Totalmente complementares, né? E aí elas se olharam e dizer como é precioso nós termos o cuidado uma com a outra, de não se baterem, porque tinha tudo para brigarem, né? Mas como a gente ganha tendo essa complementariedade aqui, porque uma adora as planilhas, adora processos, adora metodologia, e a outra só vai fazer, vai acontecer. Então, olha a complementariedade. Só que se a gente olha para isso como algo, que lerda, bora, vamos lá. Perdeu. E essa junção alavanca o negócio. Total, né? Como é fantástico conhecer tudo isso. Sim, porque aí quando elas viveram o workshop ali,
elas potencializaram isso, porque elas já tinham, né, um amor ali por serem irmãs, que às vezes no ambiente de trabalho Dificulta. dificulta, né? Porque você já tem um ranço da pessoa, já não quer nem olhar para ela. Pronto, ela ser diferente de você só aumenta essa distância às vezes, né? Mas quando a gente entende isso, nossa, aquela pessoa me desafia a ser melhor. Né? Aquela pessoa me desafia a enxergar coisas que não são naturais para mim. Por exemplo, eu imagino que a disciplina é algo muito fluida para ti, né, Ricardo? Me parece que... Esse é um ponto pela minha formação, pelo meu histórico familiar também, né? Pelo meu convívio, e por eu ter focado muito na indústria, em projetos de pesquisa, nesse estilo um pouco mais alemão de ser, a clareza, a disciplina, ela sempre esteve presente. E isso traz muito a questão da consistência, de você fazer o certo, de você fazer o certo da primeira vez, o que por um lado é muito bom. Por outro, como nós falamos no começo, né, se você só focar nisso, você acaba perdendo essa flexibilidade, Sim. ou essa adaptabilidade, que hoje em dia é o grande diferencial. Ou seja, nós precisamos olhar outros mundos também. E trazer o que é melhor para o momento, para aquela situação. Esse é um ponto também que vale a pena investir. E o que eu tenho visto também nessa questão das novas gerações, ou no mundo corporativo como um todo, é nessa questão do protagonismo mesmo. Porque nesse anseio de querer crescer, nós podemos esquecer de trazer o resultado. E o trazer o resultado é muitas vezes levantar a mão para assumir um desafio, para se colocar à disposição para assumir a liderança de algo e para ajudar também os outros. Sim. Para colaborar com os outros. Esse é um ponto também que vale a pena uma reflexão. E também entra novamente o papel do líder, em ter junto com a equipe esse direcionamento estratégico para que todos possam entender que direção seguir e consigam se colocar à disposição para assumir algo, para contribuir. E eu gosto muito nesse momento de criar junto com o time ou de co-criar estratégias, porque aí o engajamento é maior e facilita muito para que as pessoas criem as próprias oportunidades. Sim. E busquem desafios. Não precisa só esperar pelo líder. Até porque vem de um lugar diferente, né? Quando você me mandou e quando eu criei com você. É outra história, né? É outra história. Eu te perguntei sobre a tua disciplina, porque aí justamente isso. Às vezes eu olho para você como uma pessoa disciplinada, e se isso aperta gatilhos em mim, eu não sou disciplinada. Tipo, eu não sou, tá? Eu não sou. Aprendo a ser pelas circunstâncias, mas não é algo que flui de mim, a tal da disciplina. Eu posso olhar para isso e criar uma resistência com você? Dizer, aquele Ricardo é muito perfeitinho. Ele nunca deixa de postar um negócio no LinkedIn. Né? Ou aquela pessoa que todo dia vai para academia antes de ir para o trabalho, né? Eu posso olhar para isso como algo ruim e me irritar com isso, ou eu posso aproveitar a oportunidade e assumir, ter humildade para reconhecer, não, realmente, não é algo natural em mim, mas se ele tem, eu vou colar nele e vou aprender, né? E vou usufruir. Então, quando a gente estava falando aqui sobre a complementariedade, a gente ajudar as pessoas a perceberem, Sim. Cara, esse diferente não é ruim por ser diferente de você. Ele pode ser uma complementariedade incrível. Então, essa inteligência emocional que a gente está falando aqui, né, da nova geração, desse novo momento, então nós estamos falando de pontos importantes, né? Inteligência emocional, comunicação. Essencial, porque se comunicar para defender uma ideia, seja o que for, né? Seja a comunicação interpessoal, como a minha própria postura também a me comunicar. Eu cobro muito isso dos meus filhos. Tá, você vai apresentar um trabalho, não vai de qualquer jeito, não fala de qualquer jeito. Esses dias aqui que a Ana me perguntou,
O Lucas talvez me ajude o tal do termo que estão usando, cipá. Cipá. Pega essa, Ricardo. Ela disse assim, mãe, eu posso falar cipá com vocês? Eu disse, o que que é cipá? É tipo dizer assim, se der certo, talvez eu vá lá. Então, cipá, talvez eu vá. O que é isso, né? Filha, se a tradução disso é se der certo, talvez eu vá lá, use o se der certo, talvez eu vá lá. Por que tem que ser o cipá? Daí ela, porque todo mundo fala assim e tal, isso aqui, filha, pensa onde você quer chegar com esse cipá e pensa onde o cipá pode te levar e aonde o talvez eu vá chegar lá pode te levar. Tudo isso é comunicação, Tudo é né? comunicação, e nós falamos muito isso no mundo corporativo, né? Adequar o discurso ao público, diferentes formas de falar, diferentes formas de abordar um assunto. Isso conecta, isso faz a diferença, isso leva, inspira pessoas. Então, ter esse supermercado de possibilidades maior, né, ajuda muito. Ajuda muito. Senão a gente entra num vício de linguagem, num jeito de falar, porque a moda é falar assim. Então, eu vejo que é uma oportunidade a gente desenvolver isso, né, nas empresas também. Com certeza. E você comentou do tópico da disciplina. Eu busco aprender muito com outras pessoas. Eu me inspiro muito em outros líderes, me inspiro em colegas, me inspiro em mentores, e eu sempre tento extrair o melhor de cada um e adaptar para as minhas situações também, porque simplesmente pegar algo e implementar do mesmo jeito possivelmente não vai funcionar. Mas todos nós temos as nossas dores e nós não somos perfeitos. Então eu busco evitar as comparações também, porque isso nos leva a um ponto de sofrimento interno mesmo. Porque a gente não sabe o contexto, a gente não sabe o que o outro está passando. E o mundo não é perfeito. Todos nós temos os nossos dias que não são tão bons. Os dias onde talvez o post diário não saia daquele jeito, tem que fazer mais em cima da hora. E lógico, a disciplina ajuda nisso. Mas a gente tem que saber respeitar também os nossos momentos e não buscar essa perfeição contínua. Boa, Ricardo. E a gente vai aprendendo com os erros, vai se adaptando e vai ajustando realmente ao que faz sentido, ajustar o que importa. É isso. E quanta coisa, às vezes a gente paga um preço muito alto, né? Por estabelecer um padrão que talvez eu não dê conta. E tá tudo certo, né? Eu fico analisando essa questão do Hobcast aqui. Quando a gente começou esse movimento, a ideia era, vamos fazer toda semana, e vamos gravar, e vamos fazer também conteúdo. E eu já comecei entendendo assim, cara, é um projeto muito bacana, estou muito feliz em poder viver essa experiência, né? De ter você aqui, tantas pessoas especiais. Mas, por exemplo, semana que vem eu vou precisar viver um processo sério de saúde com alguém da minha família e tal. E cara, o que é mais importante? O que de fato é essencial, né, na minha vida? E aí vem aquela reflexão que você fez lá quando você estava lá na Alemanha, né? Ou de repente você teria feito seu doutorado e um caminho tão diferente do que você está vivendo hoje. Mas o que essencialmente importa? Eu acho que esse é um convite, assim, para o nosso tempo, né? Tá tudo tão acelerado, tudo com tanta pressa. Eu fico me perguntando às vezes, onde é que a gente está indo com tanta pressa? Para que tanta pressa? De eu não conseguir mais esperar os 2 risquinhos do azulzinho do WhatsApp, de querer saber se as pessoas viram, se as pessoas não viram, se me responderam. Uma pessoa me pede uma proposta de manhã, depois do meio-dia, se eu não mandei, ela já não quer mais, porque ela já foi ver outro fornecedor que é mais rápido. Onde é que a gente está indo com tanta pressa? Isso é um risco. Passo para trás, respirar, refletir, pensar muito para tomar as ações que muitas vezes não conseguimos voltar atrás, né? Então essas decisões que a gente pode voltar atrás é uma coisa, a outra não. Então tomar realmente consciência, eu vejo que esse é um caminho também importantíssimo para nós
nesse mundo tão dinâmico que nós vivemos. Sim. Veio uma pandemia aí para tentar fazer isso com a gente. Algumas coisas a gente aprendeu, né, Ricardo? Outras vai ser na labuta do dia a dia mesmo, de a gente se dar conta, parar, olhar para dentro, né? E eu vejo que o mundo corporativo hoje tem tido grandes contribuições. Sim. Nós falamos isso num outro podcast, né? Tem coisas que tem pessoas, tem experiências que elas nunca vão viver, ou não vou dizer nunca, né? Mas seja mais difícil talvez a pessoa viver sozinha. Às vezes as empresas estão promovendo tanta coisa, né? Agora veio a NR1 aí para nos provocar a pensar ainda mais. Veio agora? Não, né? Ela já estava há muito tempo, mas formalizaram isso, veio de um outro jeito agora, trazendo uma certa urgência, né? Todos os meses tem cor para a gente falar, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, branco, janeiro branco, tantas cores, tantas coisas para a gente poder falar, porque é um grito social para que a gente pare e reflita sobre as coisas que estão ao nosso redor, né? O que essencialmente está ligado à nossa performance. Porque bem como você falou, eu não entendo o preço que a pessoa está pagando. Eu só vejo o resultado. E tá tudo bem mudar. Por isso que a gente pode testar situações. Funcionou? Perfeito. Não funcionou? Melhora e continua. Não deu certo? Para. Lembra de algumas dinâmicas que você trazia muito nos workshops, né? O que começar, o que continuar, o que parar. É a mesma coisa nesse nosso dia a dia, nessa busca contínua da performance. Mas para isso... Testa, coloca em prática e ajusta, não tem problema. Para isso ele precisa ter um ambiente seguro, né, Ricardo? Com certeza. Que aí é o papel do líder, né? O papel do líder novamente. E aí eu penso que um caminho... Você até estava falando sobre... eu fico muito próximo, eu gosto de ir lá no chão de fábrica e tal. Esse líder também mostrar que ele não é o super-homem, né? Que ele não é o que sabe tudo. Eu sou líder hoje, não no corporativo, mas sou líder lá na minha igreja, né? E hoje mesmo estava conversando com uma mulher que eu acompanho e ela dizendo assim, as mulheres lá que participam do meu grupo, elas olham para mim e dizem, mas tu não tem problema, né? E aí aquilo me chamou a atenção, eu disse, por quê? Porque ela chora os problemas dela comigo, né? No meu grupo. Lá onde ela lidera, ela não chora os problemas dela, porque ela tá lá a serviço daquele grupo. Mas isso me chamou a atenção, eu disse, eu acho que em algum momento vai precisar viver esse processo lá também, de dizer, olha, não é bem assim, né? Eu tenho meus perrengues também, e hoje eu vou compartilhar com vocês o Por que não? Por isso, Roberta, aqui também em transições de carreira, movimentações entre funções, eu costumo ter um princípio básico, que é respeitar muito os antecessores. Nós não sabemos o contexto que eles viviam, nós não estávamos lá. Situações que ocorreram, decisões que foram tomadas, todo mundo tenta fazer o seu melhor. Agora, quem chega numa função vai colocar em prática também, sustentar aquilo que é bom e trazer também algo novo, mas respeitando quem passou. Uau! Isso é um princípio básico que eu alimento e tento passar adiante realmente, porque nós aprendemos muito com isso. E quem está no time aprende também. Sim, porque o contexto daquele momento, daquela decisão, você não sabe, né? Você não sabe. É verdade, a gente ouve muito isso, né? Um líder chegou, quer se mostrar o herói, agora vou resolver todos os problemas. Porque antes não fazia isso. Não, pode deixar, agora vai ser tudo diferente. Pra quê, né? Desvalidar, né? É verdade. Ô, Ricardo, vamos para nossa reta final aqui. Vamos lá. Quero que você pense que tipo de expectativa você tem para o mercado, para os próximos anos, para a maneira como os líderes se comportam e vão se comportar aí nos próximos anos. Você olha e diz, caramba, eu vejo logo ali que veremos e viveremos isso. Conta para nós.
Vamos lá, Roberta. O mercado ele está cada vez mais dinâmico, mais incerto e mais complexo, né? E nós temos cada vez mais a certeza que não sabemos nada do que vai acontecer. Bem animador. Bem animador. Então, o que isso pode ser traduzido para nós? Adaptabilidade, com certeza. Isso a gente precisa viver realmente na prática e colocar isso para os times também. Nós vamos viver cada vez mais. Com isso, não teremos mais emprego, mas teremos trabalhos. Isso com certeza é uma tendência que se solidifica cada vez mais. A gente escuta muito a questão da carreira não linear, né? Ou da cauda longa. Né? Esse é um ponto fundamental e que as novas gerações também vêm trazendo isso. Hoje em dia, se eu não me engano, a média do Brasil são 2 anos numa empresa, né, para um colaborador, ou menos de 2 anos. Ou seja, como é que os líderes, como é que as organizações se preparam para isso? Uau. Como é que nós vamos receber essas novas gerações, inspirando, motivando para atuar numa empresa, para buscar resultados? Então, esses serão, com certeza, os grandes desafios que já estamos vivendo de líderes e organizações, e por isso que é fundamental a conexão, esse contato genuíno com as pessoas. Essa proximidade de você escutar, de você entender, de você encontrar o máximo potencial de cada um de acordo com o que ele consegue realmente colocar em prática e conectar com todo o time e se complementar. Realmente, dar um feedback uma vez por ano para alguém que Não fica funciona. Não a funciona. cada 2 anos já está mudando. Algo precisa acontecer no modelo de gestão, né? Porque eu ainda vou em muitas empresas onde o feedback, por exemplo, não é um hábito. Né? Essa proximidade que você está falando ainda está muito preso no processo, ainda muito preso na tarefa. Né? Vamos acordar, galera. Bora acordar, porque um líder precisa gostar de gente. Gostar de gente. Precisa acelerar o processo de conexão, né? Porque as pessoas estão vindo numa outra batida, num outro ritmo. E o feedback é a principal ferramenta do líder. Eu costumo trazer também isso em processos de mentoria, as rotinas, os rituais, de como adaptamos isso, de como trazemos isso para o dia a dia e não negligenciar. Né? Não desmarcar reuniões com o time, não desmarcar sessões de 1 para 1, porque elas não voltam mais. Então é ter essa atenção, ter esse contato genuíno e saber que o líder está lá para as pessoas, para servir, para que elas se desenvolvam, para que elas tragam resultados juntas para o time. Nossa, não tem como eu não falar disso, né? Eu às vezes fico pensando, será que eu não falo demais dos meus filhos? Mas é porque é real, né? É a minha prática de liderança diária, que essa semana o Guilherme tá numa pegada de muito 8, 9, 7, 8, 9, 9,5 nas provas. Tava aqui, né? Todo já autoconfiante. Aí, filho, desculpa, mas eu vou te expor. Não, mas eu falo para eles que a gente conversa sobre isso nos treinamentos, nas palestras. E eles me autorizam. E aí, essa semana ele tirou 5. Então, assim, o que eu quero trazer sobre a liderança? Eu posso olhar só para o resultado dos 5 e ali trazer o quê? Uma advertência, trazer uma correção, trazer um castigo, né? Ou eu posso aproveitar toda e qualquer oportunidade para o tal do feedback. Então, o feedback não é uma ferramenta. Feedback é um estado de espírito. É uma consciência, é um estilo de vida. É a gente entender que toda e qualquer oportunidade é uma oportunidade. Tem uma frase do Vabo, Luiz Vabo Júnior. Ele costuma falar que toda interação de liderança é uma interação de educação.
E tem tudo a ver com o que você acabou de trazer. E é isso. Eu posso olhar para isso e entender só, cara, eu não admito que meu filho tire 5, ou eu não admito que meu funcionário não me entregue ou a meta tal, ou eu posso, filho, o que que você aprendeu com isso? Qual foi o aprendizado que esse 5 te trouxe? Né? Qual foi o aprendizado que o não que a professora te deu de tal situação te trouxe? E aí a gente vai nutrindo essa relação e vai provocando o outro a pensar, né? E aí eu saio do lugar de esperar sempre um resultado, mas eu tô com você nesse resultado. E como é que a gente vai fazer? O que que você precisa da minha ajuda para você não tirar 5 de novo? É verdade. Então, por exemplo, tá na crise de ter um celular. 12 anos, quero meu celular, que todo mundo na minha sala tem meu celular. Esse filho, vamos lá. Eu vou te ajudar em que te dando um celular? E eu vou te atrapalhar em que te dando um celular? Vamos pensar, vamos botar no papel? O que que ter um celular vai te ajudar? O que que vai te atrapalhar? Prós e contras. Isso, né? Olha só que precioso a gente ter a oportunidade de conversar com os nossos filhos dessa forma. E isso é para o líder também. Ah, mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Sabe o que eu mais tenho aprendido com a minha filha de 4 anos recentemente? Atenção plena. Aham. Algumas vezes ela me diz, papai, você não me escutou? Porque eu já estava ali pensando em outra coisa. E aí eu tomo consciência e volto para a realidade. E isso acontece a todo momento nas empresas. Que precioso ter alguém com a ingenuidade ainda de poder te dizer, papai, você não tá me olhando. Que às vezes dá vontade de dizer, né? Ô, meu líder, você não tá me escutando. E aí a gente treina isso às vezes com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, né? E esse é o momento de cair novamente na realidade, tomar consciência e tomar ações, implementar ações, né? Ah, que delicioso, né? Todo mundo devia ter essa oportunidade, assim, de viver essas coisas, né? Eu sei que não é escolha de todo mundo ter filhos, ou não é possibilidade para todo mundo ter filhos, mas, poxa, a gente se torna uma pessoa bem melhor. Bem diferente. Ricardo, obrigada pelo papo, adorei mesmo. É muito bom me conectar um pouco mais com você, saber um pouco mais desse pai, dessa história, né? E desejo mesmo muita prosperidade na sua profissão, no seu trabalho, na sua vida, que você veja o cuidado de Deus em cada detalhe da sua história. Excelente, Roberto. Obrigado pelo convite, fantástico estar aqui com você. Esse bate-papo aí de muita conexão, muita interação. Obrigado realmente pelo convite e muito sucesso aí ao Hobcast, que você traga aí mais convidados que possam impactar e trazer aí muitas contribuições para o pessoal que está escutando. Amém. Fez sentido para você? Aquela coisa, curta, compartilhe, se inscreve, segue o Ricardo lá no LinkedIn, Ricardo Santin. Isso aí. Né? Você vai aprender muita coisa também por lá. E que você possa, de alguma maneira, inspirar outras pessoas também, né? Se isso fez sentido, não guarda só para ti, não. Vai lá, compartilha com alguém, porque tem muita coisa preciosa que a gente conversou aqui, que pode ter gente que está precisando. Até a próxima!